Quero convidar os amados irmãos a abrirem a Bíblia comigo, ainda em pé. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33, versículo 12. Êxodo capítulo 33, versículo 12. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Vamos ler até o 23. Êxodo 33, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Até aí, amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento na presença do Senhor. Glória a Deus. Versículo 17, continua a palavra do Senhor dizendo assim: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Diz aqui a palavra do Senhor. Amém, queridos irmãos? Quero fazer mais uma oração com os irmãos. Feche os olhos. Senhor Deus eterno, nós te agradecemos por esta palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco neste culto, através da palavra. Nós te buscamos com temor e tremor e desejamos que o Senhor venha revelar aos nossos corações o teu querer, aquilo que o Senhor quer que façamos diante de ti, Senhor, para a tua glória, ó Deus. Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa palavra, ela é especial, irmãos, porque ela fala do povo de Israel quando estava ao pé do Monte Sinai, e essa passagem bíblica fala que Moisés subiu ao monte e ele jejuava por 40 dias, ele estava jejuando ao Senhor e buscando a face do Senhor, e Deus deu a Moisés as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus, e Moisés desceu do monte. Só que nesse período de 40 dias em que Moisés ficou buscando a face do Senhor, o povo de Israel que estava lá embaixo começaram a murmurar, porque eles queriam um direcionamento, e eles diziam assim: esse Moisés nos abandonou, esse Moisés sumiu daqui, nos deixou nesse lugar, nos deixou nesse deserto. Nós precisamos de um Deus que nos guie.
E aí eles começaram a pressionar Arão, como também muitas vezes o povo pressiona. E muitas vezes, irmãos, existe uma inversão de valores. Quando Deus, que tem que trazer a lei, que tem que trazer os princípios, que tem que trazer os direcionamentos e os valores para nós, há uma inversão de valores quando isso procede do povo. E a cultura, o povo, as pessoas começam a determinar o que a igreja tem que falar, o que a igreja tem que ensinar, como que a igreja tem que ser. E existe até um movimento cristão hoje que estão entrevistando as pessoas do povo para saber o que precisaria ser mudado na igreja. Como se a voz do povo fosse a voz de Deus. Isso é uma heresia, irmãos. E aquele povo pressionava, e eles queriam um Deus segundo o seu coração que os guiasse. Então Arão, que era o vice-líder, ele cedeu à pressão popular. E ele disse: então vamos fazer o seguinte, tirem os brincos das suas mulheres, dos seus filhos, e tragam aqui, e vamos fazer um Deus. E eles derreteram aquele ouro todo e fizeram um bezerro de ouro. E começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Aí está o teu Deus, Israel, que te guiará. Aí está o teu Deus que te dará a direção. Nesse momento, Moisés desceu do monte. E ele desceu do monte no poder de Deus. Só que quando ele viu aquilo, irmãos, ao invés de ele chegar com a palavra de Deus, escrita pelo dedo de Deus, com a unção e com a autoridade de Deus, e pregar ao povo, persuadir o povo, ele se irou. E ele quebrou aquelas tábuas. Porque ele estava num papel sacerdotal naquele momento, de trazer direção para aquele povo, de interceder pelo aquele povo louco, aquele povo de dura serviço, aquele povo rebelde que estava ali. Mas ele se rebelou e quebrou as tábuas. E Deus disse assim: já que você quebrou as tábuas, não era para você fazer isso, agora você vai entalhar. E ele teve que entalhar aí outras tábuas com todas as leis que Deus havia dado, só que ele teve que entalhar ele mesmo. E aí ele sobe novamente no monte, ele vai buscar novamente a face de Deus, ele vai lá buscar o Senhor e buscar a misericórdia do Senhor. Na palavra de Deus nós vemos as pessoas jejuando, irmãos, por duas razões fundamentais. A principal motivação do jejum é nós nos aproximarmos e buscarmos a Deus. Quando você decide jejuar, você jejua para buscar a face de Deus, mas também, secundariamente, por consagração, que é uma pessoa que deseja crescer espiritualmente, deseja não pecar, deseja mortificar a carne e se aproximar mais do Senhor, buscar o poder de Deus, buscar a unção do Senhor. E outro tipo de jejum é a pessoa que jejua porque já pecou. Então ela jejua por restauração. Senhor, eu quero quebrantar a minha carne, eu quero vencer o meu pecado, eu me humilho, eu rasgo as minhas vestes e eu jejuo no pó e na cinza, porque eu preciso da tua graça, do teu perdão e da tua misericórdia. Isso é aceito por Deus. E Moisés subiu diante da face do Senhor para interceder pelo povo, irmãos. E diz a palavra do Senhor que ele falava assim com Deus. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos. E aí Moisés pede ao Senhor: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Me faça conhecer, eu quero te conhecer melhor, Senhor. Eu quero conhecer melhor o teu caráter, a tua santidade, quem o Senhor é. Eu quero conhecer o teu caminho, para que eu te agrade ainda mais, para que eu ache graça aos teus olhos, para que eu te conheça e faça a tua vontade, e assim ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. O jejum serve para isso, irmãos, para nós nos aproximarmos, para nós buscarmos, para nós conhecermos a Deus e sabermos a vontade dEle sobre as nossas vidas e sobre esta cidade, a qual Deus nos plantou aqui como igreja, como um povo sacerdotal para a salvação. E respondeu o Senhor: a minha presença
irá contigo. Porque Deus havia dito que eles iriam, mas a presença do Senhor não iria com eles. Deus ia protegê-los, mas a presença do Senhor não iria com eles. Existe alguma coisa mais importante para a minha vida e para a vida dos irmãos do que a presença de Deus? Do que a arca da aliança, a presença de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, continuamente, o tempo todo? O Senhor é o nosso Senhor, irmãos. O Salmo 23 diz isso. Ele nos faz deitar em verdes pastos, guia-nos mansamente a águas de descanso, refrigera a nossa alma, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei. A presença de Deus é o que faz a diferença nas nossas vidas. A presença de Deus é a marca de que o Senhor é conosco. Não existe nada mais importante do que isso. E Ele pede isso. E Deus diz: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Como é bom descansar na presença do Senhor. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Senhor, nós não queremos nos mexer daqui, se o Senhor não for conosco. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Essa palavra separado é muito importante, irmãos, porque é um povo santo, separado, santo ao Senhor, separado com um propósito especial. Não é só separado de lá para cá, mas é separado para um propósito. E o povo de Israel foi separado com um propósito sacerdotal, com uma missão. Desde o chamamento do patriarca Abraão, Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha um propósito missionário com eles, para salvar as pessoas, assim como nós hoje, irmãos, somos herdeiros de Abraão, segundo a promessa do Espírito, dando continuidade a essa missão. Nós, como igreja, corpo de Cristo, fomos plantados nesta cidade, com esta missão especial, aleluia, de salvar os moradores desta cidade. É por isso que a igreja está aqui, por isso que Deus levanta a sua igreja numa comunidade local. E o texto continua dizendo assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Quando a gente jejua e verdadeiramente busca a face do Senhor, nós nos tornamos conhecidos de Deus, porque está escrito que o Senhor Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que não estão adorando a Deus só com a boca, só da boca para fora, mas que estão adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor diz como nós devemos buscá-lo. Está escrito que nós devemos buscá-lo de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscares de todo o coração, e serei achado por vós, e farei mudar a vossa sorte. E agora Moisés acha graça aos olhos do Senhor, porque ele jejua, ele busca, ele quer conhecer, ele quer agradar, ele quer estar com Deus. E veja o que o Senhor continua dizendo a ele. Diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Meu irmão, minha irmã, você quer ver a glória de Deus? Você quer ver Deus resplandecer o seu rosto sobre ti? Isso só acontecerá se nós clamarmos, se nós buscarmos a Ele com jejum e oração, se verdadeiramente nós nos devotarmos a Ele. Veremos a sua glória, porque Deus se manifesta àqueles que o buscam. E Deus disse a Moisés, respondeu-lhe:
farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Você deseja isso na sua vida, irmão? Que Deus faça passar toda a sua bondade diante de você, diante da sua casa, diante da sua vida, diante da sua família, diante dos teus filhos, diante da tua existência. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. E essa palavra que vem agora é tremenda e estremece, porque diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Significa que Deus é uma pessoa, e que nós estamos nos relacionando com uma pessoa, não é com uma força ativa, que se eu agir de uma determinada maneira, vai haver uma reação. Não, irmãos, Deus é soberano, e Deus é uma pessoa, lembrem disso. Nós estamos nos relacionando com o mais alto, e o mais alto é uma pessoa, e o mais alto olha por nós, e Ele tem vontade, e diz a palavra do Senhor: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É por isso que nós devemos ter o temor do Senhor e nos consagrarmos a Ele com jejum e oração, para que possamos ser aceitos, para que possamos achar graça aos seus olhos. É por isso que devemos honrá-lo com as nossas vidas, não dando a Ele o resto do nosso tempo, mas dar a Ele um tempo de qualidade, algo que verdadeiramente o honre e que represente a nossa busca. Porque se nós não buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, Ele não será achado por nós. A palavra do Senhor diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Deus não aceita, irmãos, ser o segundo na vida de ninguém. E é desse jeito que nós devemos buscá-lo. E o texto continua dizendo assim: e acrescentou: não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. A carne não consegue subsistir diante de Deus. Estes nossos corpos aqui da terceira dimensão da carne, da matéria, jamais viveriam diante da face do Eterno, do Todo-Poderoso. Para que nós possamos estar diante dele, nós precisamos corpos glorificados, que o Senhor nos dará no dia da sua vinda. E então o Senhor cobre o rosto de Moisés e passa, e ele vê o Senhor pelas costas. Isso é tremendo, é maravilhoso, irmãos. E eu quero abrir uma palavra com os irmãos que tocou muito em meu coração essa semana. Lucas, capítulo 5, versículo 33. Lucas, capítulo 5, versículo 33. Abram comigo, Lucas, capítulo 5, versículo 33. Diz assim: os irmãos também podem estar acompanhando aqui conosco. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois, se o fizer, rasgará a roupa nova. E, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isto, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Aqui, irmãos, os fariseus, que religiosamente jejuavam 2 vezes por semana, vêm inquirir Jesus, dizendo assim: ô Jesus, os teus discípulos não são muito espirituais, não se consagram, não buscam a Deus, porque os discípulos de João Batista buscavam, e nós, fariseus, também buscamos.
com jejum, mas os seus discípulos não. E Jesus disse para eles assim: como pode, numa festa de casamento, os convidados jejuarem? Porque a festa de casamento é algo sagrado, e é algo a ser celebrado. Enquanto o noivo está com eles, eles não vão jejuar. Mas quando o noivo for tirado, então jejuarão. O que significa isso, irmãos? Significa que enquanto o noivo, que é Jesus, estava ali presente, eles não precisavam jejuar. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e ascendeu, e subiu e assentou-se à direita do Pai, então agora, neste período entre a primeira vinda e a segunda vinda, que é chamado de período interadventos, o período entre o primeiro advento da primeira vinda e o segundo advento da segunda vinda, a qual nós estamos aguardando, durante todo este período que o noivo está ausente, então a igreja vai jejuar. Deus espera que nós venhamos jejuar. Deus quer que nós venhamos jejuar. Quando o Senhor voltar novamente na sua glória, o noivo resplandecente chegar novamente, irmãos, aí não vai mais ter jejum, porque daí nós seremos arrebatados e estaremos nas bodas do Cordeiro, aleluia. Aí nós nos casaremos com o Senhor, estaremos com Ele para sempre, na sua glória. Por isso, irmãos, a oportunidade que você tem para jejuar, para se consagrar a Deus, é agora. Diga para o irmão aí do seu lado: aproveite essa oportunidade, porque o Senhor está às portas. Nós precisamos nos consagrar, irmãos, nós precisamos jejuar. E olha que interessante, irmãos, nos 3 evangelhos sinóticos, que são os evangelhos parecidos, que contam as mesmas histórias, estas parábolas estão associadas a essa questão do jejum, porque Jesus responde aos fariseus a respeito do jejum e ele propõe-lhes estas parábolas. E essas parábolas falam a respeito da nossa velha criatura. A primeira fala que você não pode pegar um pedaço de remendo novo e colocar numa roupa velha. Naquela época eles usavam praticamente 1, 2 túnicas e usavam por muito tempo. As roupas eram muito caras, muito difíceis de adquirir, o tecido era algo caríssimo. Então eles usavam, as roupas ficavam surradas, às vezes eles viajavam só com a roupa do corpo, entravam na água, tomavam um banho, saíam da água, lavavam a roupa junto com eles, já secava a roupa no corpo e eles iam. E aquelas roupas iam se estragando, iam se desmanchando, e de repente a roupa estava rasgada, estava furada, estava acabada. E o que tinham que fazer, irmãos? Muitas vezes tinha que arrumar uma roupa nova. Porque se colocasse um remendo novo na roupa velha, a roupa se rasgava, não suportava, e o remendo novo não combinava com aquela roupa velha. Isso está falando da nossa natureza. Nós temos uma natureza carnal que nós precisamos fazer morrer. E nós fazemos essa nossa natureza carnal, pecaminosa, morrer através do jejum, através da nossa consagração a Deus, através da nossa devoção, da nossa busca ao Senhor. Porque não tem, irmãos, como colocar remendo, não tem como você chegar e dizer assim: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, mas eu quero continuar no mundo, eu quero continuar sendo a velha criatura, tem coisas que eu não quero abandonar, eu quero continuar com o meu vestido novo, só está rasgado aqui, coloca um remendo, Senhor. Deus não coloca remendo, irmãos. Então nós precisamos abandonar o mundo. E muitas vezes as pessoas dizem: ah, não, mas esse meu pecadinho é um pecadinho de estimação. Meus irmãos, nós precisamos nos santificar. A Bíblia diz claramente que sem santificação ninguém verá o Senhor. E se sem santificação nós não iremos para a glória, nós não seremos salvos, nós não veremos o Senhor na vida eterna, quanto mais, irmãos, nós veremos a glória do Senhor aqui, em vida, buscando a sua face, se não houver santificação. Por isso nós precisamos santificar ao Senhor, jejuar ao Senhor, mortificar a nossa carne, mudar de vida. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que nós temos que nos despir do velho homem, pegar essa roupa velha e não ficar colocando remendo.
tem que abandonar o pecado, tem que ter o temor do Senhor, se despir do velho homem com os seus feitos, com as suas concupiscências, e se revestir do novo homem, feito à imagem e semelhança de Deus, que é Cristo Jesus, se revestir de Cristo Jesus. E aí Jesus propõe uma outra parábola: ninguém põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo é o vinho não fermentado, que ainda não passou pelo processo de fermentação. Eu já trabalhei fabricando suco de uva, que é o vinho novo, para a ceia aqui da igreja. Nós fomos lá na avó da Suzy, e trabalhamos lá com a uva, fazendo todo aquele processo para ferver, para evaporar, para virar suco de uva. E aí como que funciona? As garrafas bem esterilizadas, aquele suco é colocado dentro da garrafa e a garrafa é fechada. Dentro daquela garrafa não tem oxigênio e não tem nenhuma impureza. E então o suco se conserva por anos. É por isso que não se coloca vinho novo em odre velho, porque um odre velho já é um odre com ranço, bolorado. E quando o suco de uva não fermentado entra em contato com aquele bolor daquele odre velho, ele entra no processo de fermentação, e o odre arrebenta e se perde o suco. Por isso que você não pode, irmão, ser um odre velho, não pode ter fermento. A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar diante de Deus com os asmos da sinceridade e da verdade. Tem que tirar o pecado, tem que tirar o fermento, porque Deus não coloca vinho novo em odre velho. Você precisa ser um odre novo. Aí sim, vem a presença do Senhor, que é esse vinho novo, e renova a tua vida. Fecha ali, não tem oxigênio, e aquilo ali se conserva para a glória do Senhor. O Senhor está falando de jejum, meus irmãos. Por isso diz a palavra do Senhor: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E isso é espiritual, irmãos. Muitas pessoas pensam que os médium espíritas, que incorporam espíritos dos mortos, que nós sabemos que são demônios, são anjos caídos, essas pessoas que incorporam espíritos, têm a mente forte, são sensíveis, são evoluídos. Pelo contrário, irmãos, têm a mente fraca, porque o demônio consegue incorporar neles, se aloja na mente, eles entram no estado de transe, são colocados para trás da sua própria mente, e o diabo fala com a boca deles, psicografa com a mão deles. Quando eles voltam em si, eles não lembram o que fizeram. Dançaram, rodopiaram, escreveram, conversaram, e a pessoa mesmo, que é a dona daquele corpo, daquela mente, não lembra de nada. É por isso, irmãos, que lá no centro de Macumba, as pessoas, para incorporar os demônios, enchem a cabeça de manguaça, bebem. É por isso que em certas seitas tomam chá para alterar o estado mental, e aí a influência demoníaca de espíritos malignos. Mas o nosso Deus não age assim. Sabe por que o Senhor fala para nós jejuarmos, irmãos? Porque quando nós jejuamos, nós nos abstemos de certas coisas que alimentam a nossa carne. Por exemplo, o nosso vício, a nossa sensualidade, o nosso vício por tecnologia, internet, televisão, celular. Isso tudo alimenta a nossa carne, tira a nossa sobriedade. Nós, como servos de Deus, não bebemos vinho, álcool, não tomamos estas coisas, porque somos consagrados a Deus, somos um povo separado, um povo sacerdotal. E aí nós jejuamos, tirando o alimento, tirando alguma coisa. E quando uma pessoa jejua e ela bebe água, é provado cientificamente que ela fica mais sóbria do que o normal. Ela entra num estado de sobriedade maior.
E por causa desta sobriedade, ela começa a discernir o mundo espiritual. Ela começa a ter uma sabedoria, uma inteligência vinda de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Deus nunca vai tirar você do domínio do teu ser, da tua mente. Pelo contrário, Ele vai te fortalecer. E no teu espírito, Ele vai testificar com o teu espírito e vai te trazer uma intuição, uma inspiração. E você vai começar a compreender. A Bíblia diz que o espírito de sabedoria e de revelação, o espírito de entendimento vem sobre nós, quando nós jejuamos, quando a gente busca a sua face. Daniel era um dos homens mais sábios do seu tempo, porque ele jejuava. Todos os homens sábios da vida, da Bíblia Sagrada, tinham essa disciplina do jejum e da oração, irmãos. Quando nós jejuamos, Deus começa a revelar coisas tremendas para nós, coisas que nós não sabemos, coisas que nós não compreendemos. O Espírito Santo começa a revelar, o Espírito Santo começa a falar. E é por isso, irmãos, que nós devemos buscar a face de Deus. Está escrito que aquele que é espiritual, ele a tudo discerne, e de ninguém é discernido. Aleluia! O diabo não consegue discernir, porque ele é espiritual. Ele enxerga a frente, ele vê o laço, ele vê a armadilha, ele vê a tramóia. Deus dá discernimento, Deus dá inteligência, porque ele é um homem sóbrio. Na sobriedade Deus fala. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Aleluia. Romanos capítulo 10 diz assim, Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Vejam, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre ganhar as pessoas para Jesus, ganhar os seus compatriotas, os próprios judeus, para o Senhor Jesus. E ele vai pregar em cima do Antigo Testamento. E ele diz assim: porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim, ou o propósito da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que acontecia com os judeus, irmãos? O que Paulo está falando aqui? Porque ele cita o Antigo Testamento aqui nessa passagem. Isso está em Levítico capítulo 18, versículo 5, onde Deus diz: portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Deus deu a lei dele para nós, e diz: se você cumprir essa lei, você vai viver. Se você quebrar a minha lei, os meus princípios te quebrarão, e você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte, e pecado é a transgressão da lei. Então, pratique estas coisas e você vai viver por elas, através delas, elas vão produzir vida na sua vida. O problema é, irmãos, que os estatutos e os mandamentos de Deus eram externos, e aí o homem não conseguia obedecer, porque era uma lei, era um legalismo. Eu quero obedecer, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo fazer a vontade de Deus. E aí vem, não toques, não proves, são coisas externas. Por que eu não posso? Eu quero tanto. Não toques, não proves. E é difícil. E o homem peca, e por causa do pecado ele está condenado ao inferno. E essa é a condenação, irmãos. Mas diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, versículo 16: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O Senhor Jesus não só nos livrou da condenação, da penalidade da lei que era a morte, como através dele
quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo, e por causa da fé dele nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nesse novo nascimento, o Senhor coloca a sua lei, a sua palavra perto de nós, dentro do nosso coração, e a escreve no nosso entendimento. Agora é diferente, irmão. Quando você escolhe amar a Deus e você nasce de novo, você não fica ali, né? Ah, mas o pecado e Deus, eu queria tanto pecar. Não, não, eu quero o Senhor. E eu te busco, meu Senhor e meu Deus, e eu vou jejuar. Deus nos abençoa, irmãos, e nos dá vitória sobre o pecado. Você crê? Amém. E aí você olha assim, não toques, não proves. Não, não, eu não quero. Está dentro de mim, é de dentro para fora. É isso que o Espírito Santo tem falado com a igreja nos nossos dias, irmãos. De dentro para fora. Ó, fulano, vem aqui. Não, eu não gosto disso. Porque a minha mente, o meu caráter, o meu coração se identificou de tal maneira com o caráter e o coração de Deus, que eu não gosto mais disso daí. Aleluia. Amém, irmãos? Isso é ter a lei dentro do coração. Vamos ver aqui, continuando, Romanos capítulo 10. Porque o propósito da lei é Cristo. Sem Jesus a gente não consegue vencer o pecado. Sem Jesus é só condenação. E a lei que era para produzir vida, produziu morte. Porque nós pecamos, então tem a condenação do pecado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Versículo 5 diz assim: Ora, Moisés escreve a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus mandamentos, os seus preceitos, por eles viverá, diz o apóstolo Paulo. A gente já leu aqui no Antigo Testamento essa passagem. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, versículo 6, mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. E aonde que está escrito isso no Antigo Testamento? Vejam que coisa tremenda, irmãos. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11, os irmãos acompanham aqui comigo. Olha onde é que está escrito no Antigo Testamento. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Moisés está falando. Não é difícil, irmãos. Não está longe de vocês. Não está no céu, para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? O apóstolo Paulo aqui acrescenta: isto seria trazer Cristo do alto. E aí o texto continua no versículo 13: nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Isso seria levantar Cristo dos mortos, porque Ele já veio, irmãos, Ele já ressuscitou, Ele já falou. O mandamento, então, no versículo 14: pois a palavra está bem perto de você, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. É de dentro para fora, irmãos. Por isso nós precisamos buscar o Senhor com jejum e oração. E o versículo 15 diz: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, e andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando, para dela tomar posse.
Isso aqui, irmãos, é uma figura profética de nós entrarmos na salvação eterna, na Canaã celestial. É dessa maneira. O Senhor coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele continua dizendo: então hoje lhes declaro, mas, versículo 17, mas se o coração de vocês se desviar, e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, idolatria, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual estão passando o Jordão. Vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Hoje, irmãos, Deus coloca diante de nós uma pedra angular, que é Jesus Cristo, pedra de esquina. Diante dele você tem que escolher se você entra por ele, que é o caminho apertado, a porta estreita, ou você vai pela porta larga, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje o Senhor nos propõe, Ele coloca Jesus diante de nós, e nós podemos escolher Cristo como caminho para as nossas vidas, ou seguir pelo caminho da nossa mente, pelo caminho do mundo. E o apóstolo Paulo, ele fala algo tremendo aqui, no versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração, porque a boca fala, irmãos, do que o coração está cheio. Por isso o Senhor tem que estar no nosso coração, dentro do nosso coração. Ele tem que ser a realidade da nossa vida. Nós falávamos na célula, porque com aquele incentivo de Jesus, dizendo: olhe, não temam o que vos pode fazer o homem, vão e preguem a palavra. E também as argumentações dele sobre as consequências de não fazermos isso. Mesmo assim, muitas vezes nós estamos amortecidos, não há temor do Senhor, não há um despertamento, irmãos. Sabe por que isso? Porque está faltando consagração, está faltando jejum e oração, está faltando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que a nossa vida venha a arder pelo Senhor, e haja um avivamento pessoal em cada um de nós. E o texto continua dizendo assim: pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Olhem só onde que está escrito isso. O apóstolo Paulo está pregando o Antigo Testamento aqui. Versículo 11, está em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Abre lá, irmão, Isaías, capítulo 28, versículo 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eu que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Quando você está nessa pedra, nesse caminho, nessa rocha, você não tem medo do juízo, você não foge, irmão, porque você anda com Deus. Deus está com você e você está em Deus. Também no versículo 12, Paulo fala assim, lá em Romanos 10, 12, Paulo fala assim: porque não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vejam que tremendo. Joel,
capítulo 2, versículo 32. Ele cita Joel. Diz assim, Joel: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. É uma citação, irmãos, de Joel. Mas vamos ver um pouquinho mais do contexto de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28, abre lá, irmão. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os vossos servos e sobre as vossas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Olhe que tremenda essa palavra, irmãos. Está escrito, e esta palavra, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, em parte se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Senhor subiu e inaugurou a era do jejum, da busca pelo poder do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, Deus derramou sobre eles, e Pedro se levanta e diz: isso é a profecia de Joel, que está se cumprindo, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas essa profecia, ela tem alcance até o final deste período interadventos, a segunda vinda de Jesus, e nós precisamos continuar buscando esse avivamento, irmãos. Por isso diz, Joel capítulo 2, versículo 15 a 17, todo o texto de Joel, ele tem um chamamento. Várias vezes no texto de Joel nós vemos um chamado para o jejum, para o quebrantamento e para a oração. Diz assim Joel 2, 15 e 17. É tremenda essa palavra. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aleluia! Isso vai acontecer, irmãos. O noivo sairá da sua recâmara e a noiva, a sua igreja, do seu aposento. Mas antes disso, a igreja tem que se preparar com santificação, jejum e oração, consagração diante de Deus. Essa promessa em parte se cumpriu no dia de Pentecostes, mas plenamente ela vai se cumprir quando o noivo sair da sua recâmara. Então nós jejuamos, e nós precisamos jejuar hoje mais do que nunca. Jejuar da internet, jejuar dos nossos vícios tecnológicos e todas estas coisas que competem contra o Senhor, que são ídolos nas nossas vidas hoje, irmãos. Talvez você não tenha um ídolo de pau, de pedra, mas talvez você tenha outros ídolos. Talvez você tenha um ídolo tecnológico que está atrapalhando a tua vida. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor, e aqui não diz, o papai vai consagrar, a mamãe vai consagrar, não, até a criança, é todo mundo, é jejum coletivo. Nós precisamos nos conscientizar e conscientizar os nossos filhos da seriedade desta vida, da seriedade do temor do Senhor. Isso é maravilhoso, e há uma promessa. Joel capítulo 2, versículo 26, um pouco mais à frente, depois de tudo isso, ele narra uma promessa dizendo assim: comereis abundantemente e vos fartareis. É uma satisfação da alma, irmãos, uma plenitude, porque as coisas dessa vida, quanto mais a gente busca nos satisfazer, essa comida, e você vai lá e glutonaria, essa bebida, vai lá e bebe, esse negócio, e você fica assistindo, nada disso satisfaz. Debaixo do sol não há nada novo, tudo é vaidade.
mas o Senhor, Ele sim satisfaz a nossa alma, Ele sim alegra o nosso coração, Ele sim nos sustenta, Ele sim nos dá o alimento verdadeiro, Ele sim farta a nossa alma, e diz: o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Romanos capítulo 3, nós estudamos Romanos capítulo 10, aqui a pregação do apóstolo Paulo sobre o Antigo Testamento, porque Paulo está falando sobre isso, irmãos. E agora, um pouquinho mais à frente, Romanos 13, versículo 8, veja o que está escrito sobre a lei. Jesus é a lei é o amor, Ele é a própria lei, Ele é o caminho para nós, porque lá, no Monte Sinai, Moisés subiu com jejum diante da face de Deus, buscando direção. O Senhor não é um ídolo que vai dirigir as nossas vidas, nós precisamos de Ti, nós precisamos de sobriedade, nós precisamos do Espírito, de sabedoria, de revelação, de inteligência. E ele subiu, Deus deu os mandamentos para ele, dirigiu, num outro monte, o monte da transfiguração, Jesus subiu com alguns discípulos, e lá, irmãos, apareceu Moisés, tipificando a lei, dizendo assim: ele é a palavra. Apareceu Elias, dizendo assim: a lei e os profetas testificam que ele é a palavra. E Deus não escreveu a sua lei mais numa tábua de pedra, Deus encarnou a sua lei em Jesus, e ali, irmãos, não era só o rosto de Jesus que brilhava, como no caso de Moisés, mas o corpo inteiro, as roupas dele, o ser inteiro dele, brilhava e resplandecia como o sol. E a palavra do Senhor diz que os crentes, a noiva de Jesus, brilhará como o sol, está escrito. Nós brilharemos como o sol, por quê, irmãos? Por causa da consagração, por causa da busca, por causa do jejum. É necessário que você brilhe com a glória de Deus, é necessário que você tenha o poder de Deus, ao ponto de as pessoas olharem para você e dizer: ele é diferente, o rosto dele parece brilhar, e brilha mesmo, pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Romanos fala sobre a lei de Deus, dizendo assim, Romanos 13, versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois por isto não adulterarás, é a mesma lei, é a lei do amor, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Vocês compreendem o tempo, irmãos? Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Não há necessidade de elucidação sobre esse texto. Leiam em casa, irmãos, Colossenses capítulo 3, e eu quero prosseguir aqui, lendo Hebreus capítulo 12, versículo 14, Hebreus 12, versículo 14, diz assim: procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Numa outra versão diz assim: cuidem para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, porque a gente pode cair da graça de Deus. Uma outra versão ainda diz: tende cuidado,
de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmão, se existe alguma amargura no teu coração, algum ressentimento, algum rancor, você tem que tirar isso, perdoar, porque se você não tirar o rancor do teu coração, perdoar, você caiu da graça de Deus. Porque quando você diz assim, eu não perdoo, você está escolhendo esse tipo de juízo em relação a você. Deus vai usar a tua medida, não vai mais usar a graça dele, o perdão dele conquistado na cruz. Quando você vir, Senhor, me perdoe, lembre-se disso, como eu perdoo os que me ofenderam. E suba na presença de Deus, jejuando dessa maneira, irmão. E o texto continua dizendo assim, e cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano. Aqui uma outra versão mais fiel diz assim, ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Lembram, irmãos? Isso é idolatria. Por um prato de comida, por uma satisfação momentânea, ele trocou o sagrado, ele trocou a bênção de Deus, e o Senhor o rejeitou. Depois ele quis se arrepender, mas não achou mais lugar para arrependimento. Lembra que nós comentamos lá do Antigo Testamento o texto que o Senhor falou para Moisés? Moisés, porque você me busca, eu te conheço, você tem achado graça aos meus olhos, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Em Romanos capítulo 9 fala sobre isso, que Deus escolheu a Jacó e aborreceu Esaú. Por quê, irmãos? Porque ele foi profano, ele foi carnal, mas que nós possamos, irmãos, nos consagrar a Deus, verdadeiramente. O Senhor espera isso de nós. Isso é idolatria. A Bíblia diz que Deus endureceu, e que o Senhor endurece a uns. Sabe o que endurece as pessoas, que cega as pessoas espiritualmente? A idolatria. E nós precisamos identificar o que está impedindo de nós termos um tempo devocional de qualidade na presença de Deus. Salmo 115, versículo 3 diz assim, o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Ele é soberano, irmãos, ele é uma pessoa. Salmo 115, versículo 1 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor todos os que o temem, todos os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, tanto pequenos como grandes. O Senhor nos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Então, irmãos, cuidado. Você que fica dizendo, não tem problema, só um vinhozinho, só uma tacinha.
E você vai indo, irmão, insistindo e insistindo, até que a tua obstinação, a tua idolatria vai fazer o teu coração se endurecer. Eu estou usando isso como exemplo, mas pode ser qualquer coisa, irmão. Pode ser qualquer pecado. Pode ser um pecado de pornografia, um pecado virtual, que você precisa vencer isso, e você vai vencer isso através do jejum e da oração. Talvez você está pensando, mas o pastor está sendo muito radical. Irmãos, é por isso que eu quero levar a igreja, toda a igreja, a jejuar e a orar e a buscar a face de Deus, porque Deus quer falar com você face a face. Não serei eu falando, será o próprio Espírito falando com você, porque é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se você o buscar, você não ficará confundido, irmão. Em Números capítulo 6, o irmão não precisa abrir essa, Números capítulo 6, versículo 2, diz assim: se um homem ou mulher desejar fazer um voto especial, o voto de separação ao Senhor como nazireu, olhe que tremendo. E eu quero ler aqui um testemunho desse livro, que é do Low Angle, o DNA do Nazireu. Ele liderou um grande movimento de avivamento, e eu quero ler uma passagem aqui, irmãos, que saltou o meu coração, isso aqui do testemunho dele. E ele estava orando e jejuando por um avivamento, ele começou a orar pelos filhos, intercessão. Isso é tremendo. Se um homem ou mulher desejar fazer um voto especial, o voto de separação ao Senhor como nazireu, e ele teve um sonho, e essa palavra desejar saltou da página como um fogo e entrou em meu coração, diz ele. Instantaneamente fiquei sabendo que o desejo do nazireu de ser radicalmente separado para Deus era primeiramente iniciado por um desejo ardente procedente, o desejo de Deus. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando os fiéis da terra, irmãos, aqueles que querem, como Moisés, se colocar na brecha, interceder. O Senhor procura estes. E ele continua dizendo assim: o qual estava buscando intensamente os nazireus. Eu sabia que não havia nenhum nazireu queimando por uma intimidade com Deus, sem que ele primeiramente tivesse uma paixão ardente por intimidade conosco. Deus deseja ter um encontro conosco. No sonho, comecei a clamar em intercessão: Deus, persegue-me ardentemente. No sonho, irmãos, ele orava por si mesmo: Deus, persegue-me ardentemente. E ele continua orando: persegue ardentemente o Jessé, que é um dos seus filhos. Deus, persegue ardentemente o Josias, que é outro filho. Persegue ardentemente o Jonathan, que são os seus filhos. E ele acordou com o mesmo espírito de intercessão que ele estava experimentando no sonho. Ardia no coração dele esse espírito de intercessão. E ele diz: o Espírito estava, na verdade, fazendo as orações de Jesus através de mim, e expressando o seu anseio de que os meus filhos o amassem intensamente e consagrassem as suas vidas completamente para a posse dele. Irmãos, se nós nos levantarmos em jejum e oração, Deus restaurará pessoas. Se nós nos levantarmos com jejum e oração e buscarmos a Deus, porque o jejum tem isso, buscar ao Senhor. Ele conta no testemunho que quando ele chegou no 30º dia de oração, os filhos dele começaram a sonhar com o Senhor chamando. Que Deus possa colocar essa fé nos nossos corações, irmãos. Que o Senhor possa colocar esse ardor em nossas vidas, que o Senhor possa iluminar a nossa vida, para que nós possamos fazer uma grande obra nesta cidade. Eu creio
que antes do fim o Senhor vai fazer um grande avivamento, e esse avivamento vem através do jejum da igreja. Vamos nos pôr em pé, irmãos queridos. Em Números, capítulo 6, versículo 22, o irmão pode abrir lá para mim. O voto especial de Nazireu, que era um voto de não beber vinho, de se consagrar, está em Números capítulo 6. E ligado a isso, em Números capítulo 6, versículo 22, os irmãos podem acompanhar aqui comigo. Nós temos essa bênção, que é a bênção com a qual nós encerramos todos os cultos aqui na igreja. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Essa bênção diz exatamente isso, irmãos: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Quando eles estavam no monte da transfiguração, e o corpo inteiro de Jesus brilhava, as suas vestes brilhavam, eles ouviram uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus quer que você seja iluminado pelo poder da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele fará dos seus ministros labareda de fogo, e dos seus anjos vento. Se nós buscarmos a sua face, o Senhor fará. Vamos orar, irmãos, feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai,